E aí, na 21 também, teve uma investigação que foi muito importante para a minha carreira, que teve, em janeiro de 2010, teve uma matéria do Jornal Extra chamada Esquina do Medo. Aquela esquina da Avenida dos Democráticos com a do Alder Câmara, que vários marginais cruzavam ali, paravam o trânsito, armados e tal, de fuzil, de pistola, e ficava aquele desfile de marginais. Não existia cidade da polícia na época, a cidade da polícia só foi inaugurada em 2013. E a gente conseguiu identificar todos eles. O Jornal Extra fez uma matéria grande. Eu lembro disso. Eu chamei o repórter, né? O repórter depois ficou até meu camarada na época, ele nem tá mais lá no Extra, que fez a matéria, junto com o fotógrafo. Eles me deram todas as fotos, mesmo em alta resolução. Coloquei aquilo tudo no inquérito, a gente identificou e tal. E eram marginais ali de Manguinhos, Mandela, Arará e do Jacarezinho. Então, foi uma investigação muito profunda do tráfico de drogas ali, e que a gente acabou identificando não só esses traficantes, foram dois inquéritos, né, duas investigações, uma com 30 mandados e uma com, acho que 18 a 19 mandados, e que a gente identificou um núcleo que abastecia realmente a essas comunidades e outras, Complexo do Alemão também, várias comunidades do Comando Vermelho, com cocaína, maconha e armas. E esse pessoal atuava muito em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Brasília e no Nordeste. E nós fizemos ali, identificamos todo esse pessoal e fizemos uma fase da operação, prendemos esses traficantes aqui do Rio, prendemos taxista que fazia aquele adianto, né, do tráfico, a gente chama, leva a droga para cá, entrega a arma ali, faz coisa aqui, faz aquelas correrias. Prendemos um cara que fornecia chip de Nextel na época para que os traficantes pudessem se comunicar. O Nextel não pegava? Não. A gente conseguia monitorar, mas ele fornecia os chips para os traficantes falarem, né? Eles trocavam muito, mas era sempre o cara que fornecia, a gente conseguia sempre... nessa investigação caiu o Marcelo Piloto, que era um grande traficante na época, enfim, vários outros importantes. Mas a gente identificou esse núcleo, que eram os fornecedores, ou seja, era uma cadeia bem acima. E tinha o pessoal de Brasília, que além de participar dessa estrutura toda criminosa, eles lavavam dinheiro com empresas de construção civil, lá no Distrito Federal. Então eu fui com alguns policiais lá da equipe na época da 21 ADP, umas 5 a 6 vezes lá para Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro, e fazer diligências lá no local. Primeiro a gente foi lá fazer local, a gente conheceu a polícia de lá, um delegado até que já faleceu, o doutor Galinari, que recebeu a gente lá, ele era o regional lá daquela área de Campo Grande, de Ponta Porã. O cara dava uma atenção para a gente, recebia a gente lá maravilhosamente bem. E a gente andou por aquela região, que é uma região muito esquisita, digamos assim, muito perigosa de você andar. Então era Ponta Porã, Amambai, então te fazia fronteira ali com Pedro Juan Cabalheiro, outra fazia fronteira com Capitambado, no Paraguai. Essa que é a tríplice fronteira? Não, ali é tem a Assunção ali, mas ali não, ali é um outro lado do Paraguai, que faz fronteira com Mato Grosso do Sul, por Ponta Porã. Cara, e não tem controle nenhum, pelo menos eu não sei como é que está lá agora. Mas na época era basicamente, se você atravessa a rua, você já está no Paraguai. E sem controle, fiscalização nenhuma. Então, assim, a gente andou por Pedro Juan Cabalheiro. Até uma passagem engraçada que fui várias vezes para lá. A gente foi umas 2 vezes para fazer local e uma outra vez a gente foi para fazer operação e a gente conseguiu prender todo mundo que a gente queria. Depois, e o mais engraçado é que no monitoramento a gente sabia da vida de todos eles, o que eles faziam e tal. A operação simultânea, tá? No Rio, São Paulo, Brasília, Ponta Porã, Campo Grande. E depois, num desdobramento dessa operação, a gente identificou realmente um abastecedor de drogas, que ele trazia 500 quilos de cocaína por mês e 12 toneladas de maconha por mês para essas favelas. Identificamos ele e aí a gente fez um outro trabalho lá. E aí, quando nós retornamos, eu fui pedir o apoio da
Polícia Nacional do Paraguai. Rapaz, aquilo ali foi uma grande aventura, porque o pessoal daqui de Ponta Porã nos levou até lá, em Pedro Juan Cabaleiro. Chegamos lá na delegacia deles, os carros pareciam, né? Carros roubados daqui do Brasil, que eles usavam como viatura descaracterizada. E os fuzis que eles usavam eram todos raspados, né? A gente aqui, quando aprende fuzil, a gente pede autorização judicial, fazia muito isso e dá remarca a numeração que a gente chama de acaute, né? Lá não, fuzil literalmente raspado. Aí o policial que estava comigo, porra, doutor, dá uma olhada ali no fuzil. Tá, aí a gente olhando. E entre eles só falavam em Guarani. Só se falava em Guarani, então tu não entendia nada. E com a gente era aquele portunhol. E eles têm o costume de beber aquela tereré, que eles chamam, né? Aí tinha uns 10 policiais assim, né? A gente na sala lá, e eu com a foto do cara, querendo o cara, eles falando lá entre eles e tal. Aí fazendo tereré e passando aquele negócio de boca em boca, tereré, tereré, tereré. Era engraçado pra caramba aquilo ali, te bebendo aquilo e tal. E aí, meu irmão, o cara falou assim, espera aí. Aí eles saíram, cara. Levaram umas 2 horas a gente lá esperando. Eles trazem um cara que não tinha nada a ver com o meu alvo, né? Não, é ele. Pode levar que é ele. E tal, foi, porra, não é o cara, meu irmão, não é o cara e tal. E a gente já estava lá mais de uma semana. E eu tinha que voltar para o Rio de Janeiro. Aí eu liguei, na época, para o meu titular. Falei, eu queria pedir para ficar mais um tempinho aqui que a gente vai pegar o cara. Deixa a gente ficar aqui. Não, pode ficar aí mais uns dias. Cara, a gente tinha os endereços. Eu me lembro que a gente dormiu no carro uma noite. É o que eu falo, a persistência. Você tem que ter a persistência, tem que ter a perseverança, acreditar no teu trabalho, né? E a gente tem aquele feeling, meu irmão. Eu vou pegar. Cara, a gente viu uma casa que seria uma das casas dele. E a gente dormiu no carro e via aquela luz de televisão ligada de madrugada. Quando deu assim umas 7 horas da manhã, cara, saem uns 4, 5 caras da casa. A gente sai do carro, aborda todo mundo. Um dos caras era o nosso alvo, que era um traficante internacional, já tinha sido preso pela Polícia Federal e tal. Então, assim, essa investigação foi muito legal. Mas os paraguaios estavam com vocês, né? Não. A gente pegou esses caras em Ponta Porã. Você acha que os paraguaios estavam Não sei, meu irmão. Pegaram um gato lá, um gato por leve, né? Eu sei que foi engraçado, mas assim, na hora foi bem tenso. A gente estava muito tenso lá. Cara, eles levaram a gente para passear, para dar uma volta, para conhecer a cidade ali, mas falava assim, olha, aqui é o QG do PCC, aqui é o QG do Comando Vermelho, aqui fica não sei o quê. E como foi esse... Aqui morreu os policiais do Rio. Não, na época um senador tinha sido morto pelo tráfico de drogas, assim, coisa de uma semana antes. Aí falou, tá vendo aqui que mataram o senador, um carro tinha explodido o carro do cara, a carcaça do carro ainda estava lá. Então, assim... o clima é muito tenso. Os comércios lá, os caras ficam armados de 12 de fuzil na porta, assim, fazendo segurança, né? E eu lembro de uma situação muito curiosa que eu andando na cidade, os caras me ofereceram arma. Quer pistola? Glock? Jericó? CZ? E tal. Assim, igual você quer comprar um celular? Quer comprar uma bala? Eu tô camelô de arma.